Boa noite para quem eu não tinha conversado ainda. Que legal. Tem bastante gente legal aí. Ah. Nossa, não tem noção como que é. Como faz diferença da aula presencial. É incrível, né? Bem porque, sabe, eu consigo ver no rosto de vocês se vocês estão entendendo a explicação, se não estão entendendo. É, é, como que é estranho, né? Você não tem noção como que é esquisito. Aí você vai falar assim, não, tem um cinza, é melhor lá na escola. Não, não é, eu tô falando pro professor. É, é, porque, queira ou não, gente, eu sinto que vocês têm vergonha de perguntar. Sabe, vocês não têm. É diferente. Porque muitas vezes, você mesmo me perguntando, eu tenho como repetir em sala, eu sei se você está entendendo ou não. Eu dou um exercício, eu sei se está fazendo ou não. Tem jeito de, sabe? E aqui não, eu não tenho a mínima ideia, é muito frio, né? É muito, é muito distante, literalmente, é assim, sabe? Mas enfim, deu 7 horas. Gente, eu queria pedir desculpas para vocês uma coisa, que eu não sei se vocês, se alguém percebeu. Vamos ver, se alguém percebeu, manda um recadinho para mim que percebeu. Vocês viram que a semana passada eu terminei a aula mais cedo? Que perder noção de tempo e espaço, porque eu tinha dado aula à tarde, sabe? Então ficou aquele negócio assim. Alguém percebeu? Ah, percebeu, Rafael. Ah, meu Deus do céu. Eu saí. Eu falei, boa noite, tchau. De repente, eu desci, fui lá pra cozinha, cheguei lá e falei, caramba, eu terminei antes. Desculpa, mas desculpa mesmo, tá? Desculpa, tá? Foi sem querer mesmo. Deixa eu dar uma luzinha assim, dois recados, tá? Eu não sei se tá todo mundo aí, não. Enfim, o Evandir pediu para eu dar um recado para vocês que as notas que saiu lá num programinha que vocês têm acesso, né, para ver as notas, diz que tem algumas notas que possivelmente poderão ter erro, tá? E se tiver algum erro, se você achar que está errado, para você avisar para a Débora, tá? Que eles pegaram, parece que estão modificando alguma coisa lá, tá bom? Tá dado o recado? Belezinha? Qualquer coisa. Obrigado, Rafaela. Tá legal. Enfim, esse é o primeiro aviso, tá? Então, qualquer coisa que você sentir que está errado a nota de vocês, é só você ir lá e mandar recado para Débora, tá bom? Segundo aviso, eu postei um vídeo sobre frações. Aí você fala assim, nossa, Zé, fez um vídeo de química esses dias, de matemática. Eu adoro mesmo todas as matérias, sabe? Tirando português, o resto eu gosto. E por que eu passei esse vídeo de frações? Gente, a semana que vem começa a genética. E se você tiver dificuldade em fazer continhas rápidas de frações, tá? Por favor, assista o vídeo. É claro que frações, multiplicação, não tem erro. Né? É só você multiplicar o numerador e o denominador. Multiplica. Pronto. Mas se for soma e se tiver denominadores diferentes, nossa, aí a pessoa complica tudo. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum, sabe? É uma confusão só. Então, para não ter esse tipo de confusão, entre lá, dá uma olhadinha. Não é uma aulinha de matemática tradicional. É um jeito diferente para você fazer aquilo lá, tá bom? É uma grande sacada. Dá para você fazer aquilo lá em 2 tempos. Bom, dá uma olhada lá depois. Isso vai ajudar muito vocês, mas eu não acho, eu tenho certeza que vai ajudar. Tá bom? Belezinha? Por que eu não gosto de português? Eu acho que tem muita coisa por nada. Eu gosto de literatura, entendeu? Literatura eu gosto. Eu gosto dos tempos e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que você tem uma linguagem e que o outro possa entender, fica muito cheio de frescura você pegar e ter algumas coisas, sei lá,
em frases assim, não sei, sabe, eu não sou muito chegado assim, enfim, é, eu acho que sabe interessante, se tivesse uma professora de português, a Débora tivesse aqui, ela ia falar assim, não, porque a gente tem que conciliar a escrita. Se é regra para todos. É verdade, sabe? Mas eu acho estranho você pegar e ter determinados erros assim que dá para passar. É igual você ler. Não estou defendendo nada, não, gente, não é contra nada. Se você tiver, não sei se vocês já viram, fizeram testes, se você pegar e trocar letras, colocar letras de cabeça para baixo, colocar tudo, você começa a ler, ter uma leitura, tudo aquilo, e você consegue entender. Sabe, teu cérebro, depois de um determinado estudo, você pega e concilia tudo isso. Se uma pessoa está falando errado, você vai no interiorzão do Brasil, você fala, inclusive com outras línguas, né, que são derivadas do latim, você consegue. Né? Você consegue entender o francês, alguma coisa, não tendo aulas de francês, dá para entender algumas coisas. Então eu acho que o português em si precisava de algumas mudanças. Eu acho que é muito cheio de regrinha por pouca coisa, entende? É horrível falar assim, né? Você olha o inglês assim, todo mundo entende, e vocês já viram as regras do inglês? Para quem sabe inglês, dá um. Sabe? Bom, enfim, nossa, deixa eu dar minha aula aqui, senão começa a viajar, tá bom? Vitória, oi, boa noite, Fia. Bom, enfim, vamos lá, deixa eu começar a aula direitinho aqui. Olha, evolução. As aulas agora são tudo uma sequência, né? Lembra que foi dado aula para vocês sobre origem da vida? Não é isso? Então agora vem evolução e em seguida você vai ver que bate direitinho para a genética, para entrar em genética. Então, olha, você tem que escrever sobre evolução. Qual palavra que você tem que usar num texto sobre evolução? A palavra mágica é transformação, tá entendido? Qual é a palavra mágica? Transformação. Ela não é sinônimo. Elas não são sinônimas, sabe? Evolução e transformação. Mas na hora da explicação o que é evolução, você tem que colocar a palavra transformação. Tá entendido? E é claro que durante a aula você vai entender os porquês para poder juntar isso. Agora eu preciso, antes de entrar em evolução, o quê? Relembrar a aula passada. Já que eu estou falando de continuidade, né? Então tem que relembrar. Tá lembrado que o Oparin, que fez aqui o livro, depois o Miller, que fez a experiência que o Oparin ditou sobre o primeiro ser vivo, né? Tá lembrado da experiência lá do Stanley Miller? Olha se vocês estão lembrados aqui para responder essa questão. Levando-se em conta o processo de formação e as maneiras de utilização dos gases, olha só, oxigênio e dióxido de carbono, a sequência mais provável dos primeiros... Atenção! A sequência mais provável dos primeiros seres vivos do planeta. Tá? Fala para mim qual é a sequência correta. Sem eu entrar em detalhes, olha se alguém lembra qual a sequência. Fala a letrinha para mim que você acha que é. Qual a sequência correta? Anabolizantes? André, o que é isso? Quem mais? Outras, gente? Mais gente aí falando para mim. O que vocês acham que pode ser? Qual a sequência correta? Que vocês acham que é, olha só, da origem da vida, né? Olha lá. Sequência mais provável dos primeiros seres vivos. Tá lembrado que não pode ser autótrofo, por quê? Porque o heterótrofo é mais simples. Então a resposta tem que ser heterótrofo. Faz sentido? Tá? Então a resposta só pode ser A, B ou C. Aí estão lembrados em termos de oxigênio? Não pode ser aeróbico. Por quê? Porque não tinha oxigênio. O oxigênio não tinha na Terra primitiva, tá lembrado? Então a resposta tem que ser anaeróbica. Então fica A ou B. Faz sentido? Tá? E aí, ó. Depois, heterótrofos anaeróbicos. Então a letra A ou B é a resposta. Depois vem quem? Autótrofos ou heterótrofos aeróbicos? Gente, não tem jeito de vir, olha só, heterótrofos aeróbicos. Por quê? Porque vamos imaginar que a resposta correta seja B. Faz de conta que é a B. Tá? Heterótrofos anaeróbicos. Beleza, não tinha oxigênio na época. Depois vem heterótrofos aeróbicos. Como é possível? Por que aeróbicos? Sendo que não teve fabricação de oxigênio nesse período aqui, ó.
Tá? Então teve que surgir um autótrofo para liberar oxigênio, aí sim vem os aeróbicos. Beleza? Deu para entender legalzinho? Todo mundo? Manda um sim para mim. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Beleza, obrigado. Sempre que eu pedi... Beleza, obrigado, filho. É que às vezes fica tão quieto tudo, sabe, que eu fico perdidinho aqui. Tá? Então, beleza. Então, é a letra A, beleza? Agora vamos lá, para dar mais... Então, a letra A. Para definir tudo que foi estudado a semana passada. Olha, a Federal do Paraná agora, ó. São 4 frases aqui. Dessas 4 frases, vocês vão falar para mim o que está errado, o que está certo aqui. Tá bom? Valeu, Breno, obrigado. Então é assim, ó. Então eu vou pensar como vocês, assim, tá legal? Vou tentar. Então, primeira frase, ó. Então, deixa eu ler o enunciado. O enunciado eu tô falando assim, ó. Considerando as teorias mais aceitas atualmente sobre a origem da vida e o início da história dos seres vivos, considere as seguintes afirmações. 1. A simbiose. O que é simbiose mesmo? Significa que eu tenho seres que um ajuda o outro. Então, a simbiose teve papel relevante na origem dos eucariontes. Putz, o que é eucariontes mesmo? Eucariontes são aqueles seres que já têm núcleo organizado. Pode ser que tenha alguma coisa a ver aqui, né? Ó, simbiose, um ajuda o outro, e tem tudo a ver, um papel relevante na formação, na origem dos eucariontes. Só que não está falando quando vai originar, né? Então, resumindo, eu estou fazendo vestibular, lá põe um ponto de interrogação aqui. Eu não sei direitinho o que está acontecendo, não. Tá? Frase 2. A diversidade de funções desempenhadas pelo RNA leva a crer que este tenha sido precursor do DNA. Epa, esse já faz sentido. Porque o DNA e o RNA é mais simples. Lembra que é uma cadeia só, tudo? O DNA é mais, né, o chefe da quadrilha ali, né? Então, se ele é o chefão, deve ter alguma coisa que veio antes, porque já que a gente está falando de evolução, né, então primeiro deve ter vindo um RNA. Será? Põe uma interrogação. Eu acho que sim. Pelo menos aqui é mais certeza do que a 1. 3 agora, frase 3. Ó, tô pensando igual você, tá lá no vestibular, né? Organismos multicelulares, como por exemplo as plantas, foram responsáveis pelo início do grande aumento da concentração de oxigênio do planeta. Plantas, gente, de jeito nenhum, nem hoje não são as plantas. Pelo amor de Deus, isso aqui não pode errar, não. O oxigênio que a gente respira, quem é o maior responsável pelo oxigênio do planeta? Algas. Não são plantas. De novo, quem são os seres responsáveis por... Gente, não pode pensar igual criancinha de jeito nenhum agora, tá? São as algas, tá? São as algas responsáveis pelo oxigênio do planeta. E na época, muito menos ainda, gente. Plantas, eu estou falando de plantas. Gente, pra você ter ideia, as plantas se originaram, é recente se você for falar de eras. Tá? Eu não sei se vocês já estudaram eras dentro da geologia lá dentro de geografia, tá? As eras, eu não sei se vocês têm noção de qual era que a gente está agora, tá? A era anterior nossa, a nossa era atual é a Cenozoica. Aliás, eu preciso que você anote isso. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para você qual é a era hoje nossa. É Cenozoica. E a anterior, Mesozoica. Tá legal? Para você ter ideia, as plantas com flores vieram só na era Mesozoica, na época do dinossauro. E antes disso nem tinha planta angiospermas. Tá? Não tinha angiospermas antes dos dinossauros. As angiospermas começaram na época dos dinossauros. Tá entendido? Então tá errada, erradíssima, duplamente errada essa terceira aqui, tá? Quarta, a existência do oxigênio na atmosfera terrestre foi imprescindível para o surgimento da vida? Nossa! O oxigênio veio muito depois, tá? Primeiro, quais são os seres que vieram? Vieram os heterótrofos. Depois vieram os quimiosintetizantes. Quer dizer, nem era fotossintetizantes. Tá legal? Vieram depois, muito depois. Então, o oxigênio imprescindível para a vida? Não, a vida já existia antes do oxigênio. Tá entendido? Então, você não poderia errar a 3 e a 4. Titubear na 1 e a 2, tudo bem, mas a 3 e a 4 não daria para errar. Então, conclusão.
Se todas as alternativas, ou tem duas alternativas certas ou três, evidente que a 3 e a 4 estão erradas, só pode ser a 1 e a 2 corretas. Tá legal? Acho que ficou fácil, né? Tá bom? Agora, vamos falar exatamente de evolução propriamente dita. O que é evolução? A evolução biológica consiste no conjunto de transformações, modificações. Qual a palavrinha mágica quando fala de evolução? Transformações, modificações, tá? E de onde vem isso, Zé? Nós vamos estudar isso em genética. Se bem que eu já falei para vocês algumas coisas lá, quando foi falado de meiose, tá? Mutações. O que é mutação mesmo? É uma modificação no DNA. E isso é imprescindível para a evolução, tá bom? Eu vou falar mais disso aqui até o final da aula. Então, de novo, o que é evolução? Consiste no conjunto de modificações. De onde vieram essas modificações? Das mutações. O que é mutação mesmo? Modificação no DNA, sofrida pelas espécies ao longo do tempo. Guarda a primeira frase. O resto não precisa, por enquanto. Tá legal? Porque eu vou explicar ela ao longo das aulas. Então, o conjunto de modificações. Isso é a evolução. Lembra que isso é alcançado ao longo do tempo, né? Não é simples assim de um dia para outro, não. Bom, deixa eu pular esses nomes aqui, porque eu vou falar melhor deles. Aqui são as eras. Tá? Se eu perguntar para você, e pode cair para você, em que era que nós estamos? De onde o homem surgiu em que época? É interessante saber disso. Tá? Para você guardar esse nome, que às vezes é complicado, nós estamos num grande teatro, né? A gente não sabe o que vem depois. Né? Por mais que você tenha fé e tudo mais, não existe uma comprovação científica, né, de termos de religião. Então, nós estamos num grande teatro, vamos dizer assim, né? Então, por que eu estou falando de teatro? Por causa de cena. Então, nós estamos na era cenozoica. Faz sentido para guardar, né? Cena cenozoica. Tá legal? Esta é a nossa era. Beleza? Ela é subdividida em terciário, quaternário, não sei se vocês já estudaram isso, tá? O período que a gente está é quaternário, a era cenozoica. Tá? Os dinossauros, que pode cair alguma coisa para vocês, é da Mesozoica. Já vou falar, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo o Cenozoico? Cenozoico, ó. Terciário e quaternário. Desenvolvimento do ser humano, ó. Quaternário. Tá? O que mais? O que eu preciso que você guarde dessas eras que pode cair em vestibular? A Mesozoica. Por que Mesozoica? Porque fala-se muito dos dinossauros, né? E dinossauros, onde que apareceram os dinossauros? O período mais dele, assim, mais marcante na Terra, o auge dos dinossauros, assim, os dominadores do mundo, assim, é no Jurassic, né? Jurassic Park, lembrar do filme, Jurassic Park, né? A parte dos dinossauros. Por quê? Porque é no período Jurássico. Mas eles nasceram, desenvolveram mesmo aqui, ó, tá? No Triássico. Então, desde o Triássico ele começa a dominar, e o auge dele é no Jurássico. Aí o que acontece? No Cretáceo é a morte deles. Porque aí, eu não sei se vocês já viram, já leram alguma coisa sobre isso, eles acreditam que seja um meteoro que caiu na Terra, né? Grande demais da conta, e consegue ultrapassar a nossa barreira, que seria a atmosfera, porque eu não sei se você sabe, nós somos atacados constantemente, né? Por asteroides, pequenos astros, só que eles vão passar pela atmosfera, por causa do atrito, eles vão se desfazendo. Mas esse aqui é grande demais da conta. Aí ele caiu, não sei se você sabe de cabeça assim, um mapa do México, no sul do México tem uma península ali chamada Yucatán. Aí caiu ali. E no que caiu é mais do que uma bomba atômica, foi mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Foi muito mais. Então o que acontece? Formou-se uma nuvem gigante. E aí o que acontece? Bloqueou-se a fotossíntese. E daí os dinossauros comiam o quê? Né? Começaram a morrer. Assim como um punhado de animais. Tá legal? Então o período Cretáceo decretou o fim. Nossa, que triste. Mas enfim. É só um joguinho de palavras para ajudar. Tá? Então, aqui no Cretáceo, aparecem as primeiras plantinhas com flores, ó, e o decreto da morte dos dinossauros. Tá bom? Beleza? Aqui é a mesma coisa, só que tem desenhozinhos, ó. Ó o ser humano aqui, ó.
está no período quaternário da era Cenozoica, beleza? Aqui o Mesozoico está falando aqui dos dinossauros, ó, o período todinho dele, né? Mas aqui, ó, a extinção em massa dos dinossauros no Cretáceo. Então, final do Cretáceo, morte deles, ou o período Cretáceo, morte deles. E o aparecimento das plantas, ó, com flores, portanto, as angiospermas, tá bom? Isso é o que eu mais quero que você guarde disso, tá? Aqui eu fiz só para, né, um retrato assim para você guardar alguma coisa dessas eras. No período Mesozoico, tem no Cretáceo, caiu lá um meteoro, né? Se você quiser guardar só por, sei lá, isso aqui não cai no vestibular que eu vou falar, mas formou-se uma cratera. Essa cratera é conhecida como Chicxulub. Chicxulub. Chicxulub é o nome da cratera lá em Yucatán, na Península Mexicana. Tá bom? Aí eu preciso, para poder focar, sei lá, fica gravado algumas coisas desse pedacinho da aula, o seguinte, ó. Isso aqui tudo já caiu, são questões que já apareceram em provas, tá bom? Isso aqui não foi eu que fiz, não. Então, ó, olha, a história do homem na Terra é relativamente recente, demais da conta de recente, se você comparar com o período, né, de anos que tem a Terra. 4,5, né? Não sei se você lembra das aulas passadas, mas enfim. Ó, os primeiros bípedes humanoides, por exemplo, surgiram numa determinada época. Que era essa, hein? Aí tá perguntando, em que era? Aí você não pode errar, isso aqui que é fácil. Nós estamos em cena, nós estamos num teatro, né? Cenozoica. Agora isso daqui, ó. Isso aqui da Unifesp, né? Chique, né? Por mim, uma das melhores faculdades do Brasil. Olha só, na última década, várias pesquisas na África e na América do Sul. Atenção, de novo, eu vou ler aqui, ó. África e América do Sul. Eu não estou falando de Europa, não estou falando da América do Norte. África e América do Sul. Já vocês vão entender por que eu estou frisando isso. Confirmam a hipótese de que elas formavam um continente no passado. Assinale a alternativa que identifica corretamente a área geológica, desculpa, a era geológica em que a separação ocorreu, tá legal? E o nome do novo continente que foi gerado. Então vamos lembrar que tudo, a Terra, quando resfriou, começou as chuvas e logo em seguida os mares serem formados, na verdade era um mar único. Lembrar que a Terra, aí todo mundo já estudou isso em geografia, tenho certeza, é a Pangeia. Então o bloco de terra único era a Pangeia, tá? Pan, total, tá? Pan, total. Por quê? Porque uma coisa que muitas vezes os professores de geografia não relatam é o nome do mar, só fica Pangeia, que é o nome da terra. O nome do mar, se você quiser anotar, chama Pantalassa. Adoro esse nome. Pantalassa. Pantalasa, se você quiser. Tá? Esse é o nome do oceano. Beleza? Aí o que aconteceu? A Terra se separou em norte e sul. Então lembrar que a parte norte é a Laurásia, né? Isso você já deve ter visto em geografia. Laurásia, ou Laurácia, e a parte de baixo, Gondwana. Então o sul ficou Gondwana. E aí, se eu separei a Terra em norte e sul, é evidente que houve uma passagem do mar entre essas duas partes, norte e sul da Terra, né? E este mar também não é falado pelos professores de geografia, dificilmente, né? Chama Tétis. Tétis é o nome deste mar que surgiu da separação da Terra, norte e sul, tá bom? Chama Tétis. Mas um mar na Pangeia é Pantalassa, tá? E esse novo mar que surgiu pela separação norte e sul é Tétis. O norte, Laurásia, e o sul, Gondwana. Tá legal? Tá entendido? Então, ó, não é Pangeia, porque houve separação. Então tá errado onde está Pangeia aqui. Tá? Gondwana, certo? Se tivesse Laurásia, estaria errado, porque você está falando do continente africano e sul, e América do Sul, que poderia incluir a Oceania do outro lado também, né? Tá legal? Poderia ter a Oceania, tá? Que fica tudo no hemisfério sul. Não falou da Oceania, mas enfim. Então eu tô falando de Gondwana. Então a resposta tem que ser Gondwana. Tá legal? Belezinha? E aí, qual seria a resposta?
Mesozoica. Gente, vocês entendem que é muito recente tudo isso, né? Tá bom? Mesozoica, Gondwana. Eu estou falando para você separar. A Pangeia não pode ser o que você já falou de separação, tá? E não poderia ser Laurásia porque estou falando de hemisfério sul. Tá entendido? Tá? Então, resposta Mesozoica e Gondwana. Bom, agora começa. Quando fala de evolução, não tem como a gente não falar de Deus criou os seres vivos. Então, isso a gente vai deixar de lado. Por quê? Porque não vai cair no vestibular. O que pode cair é mencionar e não perguntar. Não vai ter pergunta. Nem mesmo para você assinalar não vai ter esse tipo de pergunta. Tá? Isso, se a gente confrontar diretamente com ciências, é complicado. Porque se a gente tem testes e a gente observa que existe realmente uma evolução, e que não existe mais aquilo que existia no passado, que tem muita coisa que não existia, como, por exemplo, os dinossauros, por exemplo. E aí você fala assim, Zé, mas tem prova disso? Sim, são os fósseis. Aliás, eu vou falar disso agora, daqui a pouco. Né? Existem provas da evolução? Sim, aí você precisa saber que provas são estas. Tá bom? Isso cai. Agora, existe uma teoria, né, que é a do fixismo, que é o criacionismo, que Deus criou tudo e se criou da forma exata como criou, e assim ficou. E então é complicado porque a gente não tem relatos de maneira para comprovação, atenção, científica. Tá entendido? Mas tem que ser dito. Beleza? Então tá aqui, ó. Fixismo ou criacionismo, adaptação estática. O que é isso? Parada, né? Dos seres vivos sem mudanças ao longo do tempo. Tá legal? Evolucionismo não. Adaptação dinâmica, tá? Com a ocorrência de mudanças ao longo do tempo. Tá legal? Eu preciso de uma outra palavra que eu vou usar daqui a pouco, não exatamente agora, mas o conceito de adaptação. O que você entende por adaptação? Então, eu preciso desse conceito, tá bom? Que daqui a pouco você não tem que decorar nada, você vai saber pelas coisas que vão ser ditas em aula. Ó, os seres vivos adaptados, olha só, ao longo ao seu ambiente, podem sobreviver e reproduzir. Há duas divisões, fixismo e evolucionismo. Bom, deixa eu falar o conceito aqui de adaptação. Eu vou precisar, daqui a pouco a gente vai entrar na teoria de dois gênios, Lamarck e Darwin. E em seguida a eles, Mendel, para a gente entrar na aula que vem. Lamarck e Darwin caem em vestibular assim de montão, é recorrente demais da conta. Tá? Cai demais. Então é o seguinte, quando fala de Darwin, a gente usa sempre a palavra adaptação. E quando fala adaptação, o que sugere? A palavra adaptação, ela está ligada à palavra evolução. Tá? Vamos entender por quê quando eu chegar ali em Darwin daqui a pouquinho. Mas guarde essa palavra, adaptação. Vem cá. Preciso de mais questões. Gente, eu preciso que você fique gravando essas coisas. Por isso as questõezinhas que eu vou passando para vocês. Eu acho que isso ajuda muito, né? Olha só, Enem agora, né? 2014. Embora seja um conceito fundamental da biologia, o termo evolução pode adquirir os significados diferentes de senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundido, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... Qual que é a palavra mágica que eu falei para você? Por transformações. Zé, não tem escrito transformações aqui, mas tem a palavra modificação. Tá? Então, o que acontece? Mudanças, transformações ao longo do tempo. A gente não tem que ler o resto, tá bom? Falou em evolução, cai pra caramba, transformação, modificação. Eu coloquei ela de propósito porque eu preciso que você fixe isso. Ainda mais usando a palavra fixismo, que a gente não conta em evolução. Mais um trocadilho, desculpa, é só para brincar um pouquinho. Então, tá.
Aqui, se vocês quiserem voltar ao vídeo depois, tem até uma explicaçãozinha colocada aqui, tá? Mas a resposta é modificação, tá? O que eu falei agora para vocês? Se você estiver discutindo alguém pergunta se tem provas. Se evolução é ciência, então ciência tem que ter prova. Tem prova para isso? Sim. Qual é a prova fundamental dita? Fósseis. E aí, o que você entende por fósseis? A partir de hoje, não pode pensar em fósseis e ossos. Porque todo mundo pensa, né? Falou em fósseis, você vai achar ossinhos por aí. Não. A partir de hoje, você vai guardar o seguinte: pode ser um punhado de coisas ligadas às palavras fósseis. Por exemplo, marcas. Uma marca que existe em uma determinada rocha, aquela marca é um fóssil. Tá legal? Não sei se você assistiu o Parque dos Dinossauros, né? Quando tudo começou, voltando no tempo, um insetozinho picou um dinossauro, aí puxou, sugou o sangue do dinossauro, sugando o sangue, ficou ali, na hora que ele assentou em determinada planta, o que aconteceu? Escorreu sobre ele uma resina. Essa resina guardou esse inseto ali por centenas e centenas e centenas, milhares de anos. O que aconteceu? O homem achou, entre aspas, é um fóssil, tá legal? E dali ele conseguiu coletar células ali, e dali começou a construir um dinossauro a partir daquilo ali, tá? É fantasioso, mas é interessante e faz todo sentido quando pensa nessa resina, tá bom? Então, olha só. Primeira palavra de evidência são os fósseis. O que são fósseis? Material de estudo paleontológico, né? Constitui restos ou vestígios de seres vivos pré-históricos. Tá legal? Então aqui estão uns exemplos para você de vestígio. Ó. Pegadas, fezes, marcas, mordidas. Tá? Isso são fósseis. Agora, eu posso falar de partes, no caso, moles e duras, quando a gente fala de achado de um determinado ser. Então eu posso falar de parte petrificada, né, de ossos e tudo mais. Mas eu posso falar das partes moles encontradas, por exemplo, na resina que eu falei para vocês, que é no âmbar, tá? Essa resina. Ou então um gelo, que ali ficou guardado, um gelo de gerações, milhares e milhares de anos. Então eu encontro partes moles. Ah, que loucura isso, tá? Existem determinados peixes, tá, que são encontrados hoje petrificados ali em gelo, tá legal? Então, fósseis, você sabe então que não é só ossinho encontrado, não. Existe encontrado em partes moles e também pegadas e fezes, tá legal? O que mais que eu preciso que você guarde? Anatomia comparada. Então, anatomia comparada. É assim, ó. Dá uma olhada para isso daqui, ó. Isso aqui é uma nadadeira de uma foca, nadadeira. E isso aqui é uma asa de um morcego. Repara que existe uma semelhança anatômica entre os dois. Tá legal? E aí eu preciso que você anote. Gente, vai ter esse pedaço da matéria que eu vou falar agora, tá aqui na frente com desenhos bonitinhos, tá? Eu coloquei aqui bem bonitinho mesmo. Mas eu preciso falar e para você anotar no caderno agora, tá? Então, todas as vezes que eu pedir para você anotar, anote. Beleza? O que pode cair para você de evolução que cai além, né, do conceito evolução? Tá bom? Então vamos lá. Existe uma parte da evolução que cai bastante, é para você comparar duas palavras. Analogia com homologia. Vocês anotam no cantinho do caderno aí? Analogia com homologia. Homologia com H. Analogia com homologia. Zé, por que você está falando isso? Por causa dessa anatomia comparada. Zé, como assim? A gente está falando de evidências, não é? Então, o que os cientistas fazem? Eles começam a estudar um determinado ser comparando com outro ser. E nessa comparação, o que eles fazem? Eles começam a observar, por exemplo, olha só, o bracinho de uma foca com o bracinho de um morcego, a cabeça de um com a cabeça de outro, tá? A perna de um com a perna do outro. Isso é uma comparação. E daí eles chegaram até duas palavras. Que palavras são essas? Analogia e homologia. Zé, explica isso melhor. Então vamos lá.
Então, eu vou fazer um jeito para você guardar essas palavrinhas, tá? Porque é claro que daqui a 3, 4 meses nem vão lembrar da existência dessas palavras. Mas na hora que você ler, você vai lembrar da aula. Nossa, analogia, homologia, o Zé falou isso. Então vamos lá. Quando falar a palavra analogia para você, eu quero que você lembre de asa. Ó, a analogia começa com A, você vai lembrar de asa. Nossa, Zé, lembrar de asa. Gente, isso é interessante para você guardar a definição de analogia e homologia daqui a pouco, tá? Primeiro deixa eu contar a historinha, depois eu faço a comparação. Então cai no vestibular falando de analogia, e você fala, nossa, o Zé falou isso, analogia com homologia. A analogia, o Zé falou para lembrar de asa. Bom, agora vamos lá. Quando fala de asa, o que vem na tua cabeça? Asa. Na minha cabeça vem passarinho, aves, asa. Mas pode lembrar também, putz, é inseto. E eu quero que você lembre dos dois. Ô Zé, mas tem morcego na história. Gente, eu não estou perguntando isso. Eu estou falando o que vem primeiro na tua cabeça. Então, não na tua cabeça. Eu pergunto para uma criança, o que tem asa? O que ela vai responder? Ela não vai falar em morcego. Eu tenho certeza que não. Ela vai falar em passarinho e vai falar em mosquito. Eu tenho quase certeza. Vai falar borboleta. Enfim, ela vai falar de insetos. E vai falar de aves. Então eu quero que você lembre dos dois. Pense igual uma criancinha. Insetos e aves. Por que, Zé, que eu tenho lembrado? Por causa da asinha deles. Beleza. E daí? Eu quero que você pense no mosquito agora. Agora pensa na asinha do mosquito. Tá pensando? Agora pensa que você vai pegar a asinha direita com a tua mão e pensa que você vai pegar com a outra mão a outra asinha. Agora pensa que você está dando uma chacoalhar o mosquito. Gente, com certeza o corpinho dele vai cair no chão. Você vai ficar com as asas na mão. Por quê? Porque aquela asinha é muito frágil. Faz sentido ou não? A asa é muito frágil pelo corpinho dele. Tá entendendo? Agora eu quero que você faça um exercício de cuca aí. Pensa num passarinho, qualquer passarinho, que seja de um tamanho de um mosquito. Ô Zé, mas não existe isso. Não, eu sei que não existe, por isso que eu falei para você fazer um exercício de cabeça aí. Pensa num passarinho qualquer, um pardal que seja, tá? Uma pombinha. Eu quero que você pense, ela vai reduzindo ela do tamanho do mosquito. Pronto? Agora pensa que você vai pegar de um lado na asinha dela e vai pegar com os teus outros dedos e colocar na asinha dela. Repara que ela tá pequenininha agora, igual um mosquito. Agora eu quero que você dê uma chacoalhadinha dela, chacoalha ela, igualzinho você chacoalhou com o mosquito. O corpo dela não vai sair das asas. Por que não? Porque as asinhas do mosquito estão inseridas na epiderme do mosquito. E a asa da ave, gente, está intrínseca lá dentro do corpinho dela. Para você arrancar essas asas, tem que fazer muito esforço. E outra, se você chacoalhar a asa do mosquito, ele caiu, você olha no chão e está vivo. Agora faz de conta que você deu uma chacoalhada e arrancou ali. Você é um verdadeiro Sansão, um Hércules. Arrancou a asinha dentro da barra. Aquela ave vai morrer. Tá legal? Então a diferença das asas é gigantesca. A asa do inseto com a da ave. E daí, Zé, o que significa isso? Aí está o significado da palavra analogia. Não entendi, Zé. O que você quer dizer com isso? É assim, ó. Analogia significa que eu estou falando. Lembra que a aula é sobre anatomia comparada, não é? Eu não parei exatamente aqui, ó. Comparada? Você está comparando uma coisa com a outra, não é isso? Então, ó, analogia significa que você está comparando órgãos que têm as mesmas funções. A asa não serve para voar? E o voo não é para os dois? Mas a origem é diferente. Olha que bonitinho. A origem é diferente. Mas a função é a mesma. Agora você vai guardar os dois. Não guardei os dois não, Zé. Você não falou nada de homologia. Claro que eu falei de homologia. Como assim? Se eu estou comparando duas palavras, porque a outra é exatamente o contrário. Então vamos lá. Então o que é homologia? Homologia significa que as funções são diferentes, mas a origem dos órgãos são iguais. Faz sentido? Deu para entender? Já não entendi nada. Então vamos lá, ó. Você concorda comigo que o morcego é mamífero? Você concorda comigo que nós somos mamíferos? Você concorda que o bracinho do morcego tem a mesma origem minha, do meu braço? Porque nós somos mamíferos. Mas você concorda que não tem como eu voar com meus bracinhos? Mas o morcego sim?
Então as funções são diferentes, mas a origem é a mesma. Ah, fala a verdade, se você não entendeu, eu sou uma anta. Eu expliquei direitinho. Agora você sabe qual a diferença de analogia e homologia. Fala um sim aí para ver se vocês entenderam. Deu para entender direitinho, gente? A diferença de analogia e homologia? Beleza, obrigado. Então é isso. Ah, que legal. Ah, muito legal. Sempre vou perguntar se entendeu. Ficou muito legal se escrever assim. Ajuda muito. Então tá. A analogia, você vai lembrar de quê mesmo? Nossa, eu confundi tudo. Eu não sei agora qual que é a função, qual que é a origem. Sabe sim. Mas como é que eu vou lembrar disso? A analogia, você vai lembrar de asas. E quando fala de asa, pensa numa criancinha, porque ela vai falar para você de passarinho e vai falar de inseto. Tá? Beleza? E não vai lembrar de um morcego. E aí você vai comparar as asas. A analogia a asas. Ah, uma solta fácil, a outra não. Ah, as duas asas servem para voar, mas a origem é diferente. Pronto! Ficou legal, não ficou? E a homologia, você já sabe que a origem é a mesma e as funções diferentes. Temos um problema agora. Por quê, Zé? Porque tem uma palavra agora que pode complicar um pouquinho vocês. Eu vou até pegar a canetinha aqui. Olha, acompanhe o raciocínio comigo, porque cai no vestibular de vocês, além de analogia e homologia, uma outra palavra, ou mais outras duas palavras, tá? Eu quero que você guarde o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó, uma bolinha, e eu quero que você sinta, que você entenda que essa bolinha aqui seja... vou colocar, já que eu dei exemplo de mamíferos, eu quero que você pense em mamíferos, todos os mamíferos aqui. E se você pensar em todos os mamíferos, vamos pensar: baleia é mamífero? Sim. Morcego é mamífero? Sim. Nós somos mamíferos? Sim. Sei lá, a vaca é mamífero? Sim. Os braços meus não são a mesma origem dos bracinhos da baleia? Sim. Do morcego? Sim. Da vaca? Sim. Mas cada um tem uma função, não tem? Você falou isso pra gente. Isso é homologia. Então deles, cada um foi para um lado, né? Então deixa eu colocar as setinhas aqui, ó. Cada um foi para o lado. Como cada um foi para o lado? Ó, nós tivemos a mesma origem, nós somos irmãos. Quem? Da baleia, do morcego, da vaca, nós somos todos irmãos. E muito recente isso. Falando de eras geológicas, nós somos muito recentes. Só que cada um foi para um lado, né? A vaca usa o braço dela para ficar movimentando lá as patas dela, andando tudo. Os nossos braços não. É diferente. Tá? Nós somos bípedes. A gente não usa os braços nossos, não fica jogado direto no chão. Nós somos para outro lado. E os bracinhos do morcego foram para outro lado ainda. E os bracinhos da baleia para outro lado. Totalmente diferente. Então significa que de um ponto comum foi distribuído por um punhado de pontos. Eu vou chamar isso aqui de divergência. Faz sentido? Divergência. Atenção, a palavra divergência. Não dá para eu escrever direitinho aqui, mas depois vai estar escrito aqui na frente, tá? Divergência. Se vocês quiserem colocar aí, divergência. Tá bom? Outra palavra que pode cair, mas eu acho que você sabe o conceito de um e do outro, irradiação. Divergência ou irradiação. Então essa palavra aqui, ó, divergência ou irradiação, tá ligada ao quê? Tá ligada à homologia. Deixa eu colocar o H aqui. Homologia. Tá? Agora eu vou fazer o contrário. Não é verdade que o mosquito não é parente de jeito nenhum, mas de jeito maneira ele é parente do passarinho? Nunca, né? Não é parente. Tá? Deixa eu colocar as setas aqui, ó. Mas se concorda, se eles não são parentes, quer dizer que eles estão vindo em pontos diferentes para um ponto comum. Mas qual o ponto comum? O ar, porque eles voam. Eles podem se encontrar no ar, não pode não? Um dar trombada no outro. Por quê? Porque eles estão no mesmo ambiente, vamos dizer assim. Então os dois estão no mesmo local, vamos dizer, vindos de pontos totalmente diferentes. Então você concorda comigo? Qual o contrário de divergente? Convergente. Porque eles vieram de coisas diferentes para o mesmo ponto. Convergente. E então eu posso falar que a analogia
está ligado a uma convergência. Belezinha? Tá? Qualquer coisa, volta o vídeo. Mas não tem problema, gente, que aqui na frente tem exemplos e tudo mais. Tá? Deixa eu passar para vocês logo de cara. Deixa eu fazer assim com a telinha, ó. Deixa eu passar aqui, ó, direto com analogia e homologia, tá? Aqui, ó. A analogia, então, ó, são estruturas que apresentam a mesma função, lembra? Tá? O que isso tem a ver mesmo? A analogia tem tudo a ver com o quê? Com uma convergência evolutiva. Convergência. Lembra que eles vieram de pontos diferentes, tudo para o mesmo ponto? Então é uma convergência. A gente chama isso de evolução convergente. Mas a homologia está ligada a uma divergência. O que é uma divergência mesmo? Uma irradiação. Falou em convergência, analogia. Falou em homologia, é irradiação. Aí você tenta lembrar. O exemplo agora mais fácil para lembrar somos nós, né? Contrário lá que eu dei exemplo das asas lá para analogia, eu acho que a parte de irradiação é mais fácil de guardar. Porque aí você vai lembrar da baleia, do morcego, nós e a vaca. Né? Nós viemos do mesmo ponto para pontos diferentes. Tá entendido? Tá? Todo mundo entende? Belezinha até aí? Então, ó, convergência uma coisa, divergência outra. Só que no vestibular cai mais a palavra irradiação. Tá bom? Olha os exemplos aqui que eu coloquei, ó. Gente, olha que loucura. Esqueça do que está escrito. Só olha o desenho. Olha aqui. Olha, sapo. Olha aqui, tipo um jacaré aqui, ó. Tá? Um gavial que a gente chama. Um jacaré, gavial. O nome correto. Olha o hipopótamo. Gente, olha só. Eles vieram de pontos diferentes. O parentesco que existe entre eles é muito longe. Mas eles vivem num lugar comum, na água. Olha o zoinho. Olha a posição, gente. Tudo isso é dado por quê? É dado, então, por uma convergência. Deu para entender? São seres que não são parentes próximos, mas que estão vivendo na água. Olha que bonitinho. Tá? Então está ligado a uma órgãos análogos. Tá? Então o que acontece? A origem embrionária diferente, mas as funções são as mesmas. Faz sentido? Ó, convergência. Então tudo no mesmo habitat, no mesmo ambiente, no mesmo habitat. Agora órgãos análogos, olha, tudo isso aqui, nós somos parentes, ó. Homem, tá legal? O golfinho, morcego, nós somos parentes. Quase irmãos, se você falar em períodos de eras, né? Então, tá? Nós somos na mesma idade, tá legal? Mamíferos. Então esses órgãos são homólogos, tá? A mesma origem embrionária, só que cada um foi para um lado, divergência. Ficou legal, gente? Isso cai para vocês. Isso aqui é cara de Enem. Isso aqui cai mais no Enem do que os vestibulares tradicionais. Tá? Belezinha? Vamos ver se entenderam. As semelhanças encontradas entre dois animais aquáticos, como o golfinho e o tubarão, indicam uma evolução convergente ou divergente? O que você acha que é a resposta? Tá bom? Faz uma coisa, para vocês não ficarem assim. Quem quiser responder, tudo bem. Mas vamos combinar uma coisa? Quem não quer escrever nada de letrinhas aqui, põe um papelzinho do lado de vocês, mas de propósito, não escrevam. Para você olhar assim, putz, errei. Aí eu preciso que você saiba por que você errou, tá bom? Entendeu? Se você não escrever nada, ficar na mente, a gente esquece. Olha, quando que a gente aprende de fato mesmo? Quando você erra. Você sabe disso, né? Tem até filmes, e mais filmes sobre isso, né? Quando a gente erra é que realmente a gente aprende. Não é fato isso? Tá? Porque quando você acha que sabe, passa de passagem, né? Então põe um papelzinho do lado ali. Tá? E aí eu quero que você saiba para mim se você acertou ou errou e por que errou. Tá legal? Tá bom? Quem quiser escrever aí qual é a letrinha, tudo bem também, ó. As semelhanças encontradas entre golfinho e tubarão
Pergunta, esses carinhas são próximos? São parentes próximos? Gente, peixe, tubarão é um peixe. Vem muito antes, golfinho é mamífero. Então, eles não são parentes, não. Mas você concorda que eles moram tudo no mesmo lugarzinho? Moram na água, não é não? Então, eles convergiram. Nossa, se é convergência, isso tem tudo a ver com analogia, né? Beleza. Mas tá falando de analogia aqui? Ah, tá, tem algumas palavras aqui falando de homologia, né? Mas uma coisa é certa, é convergência. Né? Você vai ditar por convergência. Ah, colocaram já as letrinhas aqui, ó, agora que eu vi. Colocaram letra D, Henrique, Teodoro C, Karine C, a Cris colocou C. Então deixa eu colocar aqui, ó, que eles colocaram letra C, tá bom? Então, achar convergente. Já tá bom aí, não tá? Convergente já tá bom. Porque eles não são parentes, estão morando no mesmo lugar. Então, convergente. Ponto, né? Legal. Agora, se é convergente, pode ser essa aqui. Tá escrito convergente, pode ser essa aqui, pode ser essa aqui. Vamos lá ler a letra A. Convergente, pois esses animais apresentam homologias indicadores de parentesco? Homologia? Não, né? Ou é? Eles são parentes? Não. Porque se eles fossem parentes, aí tem tudo a ver com homologia, né? Eles não são parentes. Não pode ser A. Ó, porque isso aqui tá errado. Tá legal? Aqui tá convergente. Convergente, pois esses animais são filogeneticamente distantes e apresentam adaptações semelhantes. E isto faz sentido, né? Que bonitinho. Acertaram ali. Beleza? Agora vem cá. As pessoas que erraram. Vamos lá? Olha se vai fazer sentido. Eu parei na C, né? Então vocês entenderam por que a A e a B estão erradas? Bom, primeiro que divergente vai estar errado, tem que ser convergente. Faz sentido até aí? Por que divergente está errado, Zé? Divergente significa que está sendo um ponto em comum. O que seria um ponto comum? Seriam parentes próximos. Entendeu? A primeira coisa que você vai analisar os bichos que eles colocaram. Eles são parentes? Nossa, são parentes, sim, mas muito distantes. Um peixe e um golfinho, você concorda comigo que são cordados? Mas você já imaginou, se a gente for falar em parentesco em termos de eras geológicas, gente, os mamíferos apareceram agora de pouco, como é que chama? Os peixes foram muito atrás. Depois dos peixes da vinham os anfíbios, répteis e aves e depois mamíferos. Deu para entender? Então eles são muito longe parentes. Então não tem nada a ver com divergente, que divergente é um ponto em comum, nascimento, parentes próximos. Então não pode ser a letra B e a letra D. Você tem que ficar em dúvida entre a C e a E, porque são convergentes. Por que não pode ser a A? Por causa da palavra homologia. Homologia tem tudo a ver com divergência. Então você vai ficar em dúvida entre a C e a E. Aí, convergente porque esses animais são filogeneticamente próximos? Não, eles são distantes. Deu para entender? Belezinha? Tá? Preciso de uma outra, tá? Só para terminar esse pedaço, porque cai demais de conta essa porcaria aqui, tá bom? Vem cá. Órgãos análogos são aqueles que... Agora eu não vou dar tempo de vocês fazerem não, tá bom, gente? Porque senão não dá tempo da aula, da toda a aula, tá? Ó, órgãos análogos são aqueles que desempenham a mesma função. Faz sentido, né? Mas têm origem embrionária e estruturas anatomicamente diferentes. Faz sentido? Né? Olha aqui. A presença dos órgãos homólogos é evidência a favor do parentesco evolutivo entre duas espécies. Faz sentido? As asas do inseto e das aves são consideradas homólogas. Eles não são parentes próximos. São distantes, né? Isso aqui é invertebrado, gente, né? Então são distantes. Isso aqui está errado. Gente, fez sentido por que a 1 e a 2 estão corretas? Foi acabado de ver isso, não é fácil, não é? Tem tudo a ver essa questão aqui. Essa questão aqui é muito boa para poder guardar aquilo que eu falei, né? Os órgãos análogos, então, desempenham as mesmas funções. Análogo, começa com A, se lembra de asas. Asa de passarinho lá e asa de insetos, né?
Lembra, são as mesmas funções, mas são totalmente diferentes em termos de parentesco, não é isso? Tá? Então significa que as estruturas anatômicas deles são totalmente diferentes. Uma solta com uma facilidade, a outra está lá dentro, né? Um tem ossos, o outro nem ossinho não tem. Tá entendido? Depois a número 2 está falando a presença dos órgãos homólogos é evidência de parentesco, né? Tá legal? Eles vieram de um ponto em comum, tá legal? Belezinha, gente? Agora vem, vamos dizer assim, vem a aula de evolução que a gente aprende na escola, vamos dizer assim. Por quê, Zé? Porque aquilo que eu falei até agora, gente, cai no Enem, é a cara do Enem, mas é assim, vocês têm pouco estudo isso nas escolas. Eu não sei exatamente onde você estudou, mas aquilo que eu falei até agora ali, estuda de passagem, assim, quase que nada. E cai lá no vestibular. Agora, isso aqui cai em tudo quanto é escolas aí, ó. Não importa se é boa ou ruim, isso aqui fala. Então tá aqui, ó. Eu preciso que você coloque de um lado o Lamarck e do outro lado o Darwin. Eu preciso contar historinha pra vocês, de novo. Tá bom? Como assim você vai contar histórias? Porque só assim vai dar pra guardar. Se eu falar pra você assim, vamos decorar as teorias dadas por Lamarck, e agora de Darwin. Nossa, daqui a pouco você baralha tudo. É mais fácil guardar a historinha. Tá bom? Então vamos lá, a historinha, ó. E aí, depois da história, é evidente que eu preciso que você responda uma coisa pra mim. E aí, fica combinado, quando nas aulas presenciais começarem, se eu conseguir ver vocês, por exemplo, agora aí, como é que chama? Em setembro começar a aula, tudo, e tá dando tudo certo e tal. Eu um dia falo assim, nossa, Zé, que tal a gente dar umas aulas agora em dezembro, presencial, tudo? Pra quem acertar, eu fico devendo um chocolate, tá bom? Pequenininho, baratinho, mas fico devendo. Aí a gente encontra e eu distribuo para quem acertar. Eu marco aqui do meu lado aqui. Tá? Então presta atenção nesse pedaço da aula. Olha só. Lamarck foi o primeiro observador em relação à evolução em termos atuais, vamos dizer assim. Como assim, Zé? Ele fez o seguinte, ele observou girafas e ficou se perguntando assim, por que essa desgraça tem pescoço comprido, né? Bonita, tudo, mas tem um pescoço que ela deixa meio feiozinha. Eu acho bonita, mas eu acho que ele pensou assim. E essas pernas gigantes dela, né? Nossa, como ficou. Por que será que Deus fez assim? E eu nem acredito em Deus. O que será que aconteceu? Ah, então isso aqui. Eu já dei uma lida por aí sobre transformações, sobre evolução. Já sei. Eu vou montar umas teorias por essas pernas grandes e esse pescoço gigante dela. As girafas, com certeza, é mamífero, e todos os mamíferos nasceram tudo do mesmo jeito, mais ou menos do mesmo jeito. As girafas só tiveram pescoços compridos, sabe por quê? Porque a comida dela preferencial são brotinhos que nascem da árvore, aquelas folhinhas verdinhas, sabe? Aqueles verdinhos clarinho, que acabaram de nascer, chamados brotinhos tenros. A girafa adora aquilo lá. E daí? E daí, com o passar dos anos, as árvores da savana, que eram baixinhas, só ficaram as altas. As baixinhas acabaram todas. E daí? E daí que elas começaram a pular para poder alcançar esses brotinhos tenros. E de tanto ela pular, e de tanto esticar o pescoço para poder conseguir, cresceu o pescoço dela, cresceram as pernas dela. Crescendo as pernas no pescoço, aí por isso a explicação. Porque agora na África a gente não acha mais essas arvorezinhas que ela gosta, tudo baixinho, não tem mais. Só são aquelas árvores grandes, altas pra caramba. E isso fez com que elas ficassem pulando lá, e aí fez com que haja crescimento. E é claro que as girafinhas que foram nascendo, né? O que acontece? Começou a adquirir aquilo que os pais adquiriram antes dela. Né? E aí ele escreveu isso. Escreveu isso o quê, Zé? Escreveu duas teorias, que a gente chama de hipóteses, depois qualquer coisa eu falo na aula, a diferença para vocês de hipóteses e teorias. Tá? Por enquanto, guarde o seguinte. A primeira parte das teorias dele, primeira hipótese, foi o seguinte. Lei do uso e desuso. Como assim lei do uso e desuso? Elas começaram a pular, e isso hipertrofiou o pescoço dela e as pernas. Porque o contrário, se ela pegasse, não pulasse, não ficasse se envolvendo, ela iria morrer de fome
e atrofiar. Atrofiar, não deixaria de usar o pescoço e as pernas. Isso ele chamou lei do uso e desuso. Tá? E a segunda parte é o seguinte: aquelas características adquiridas foi passado às outras gerações. Isso é, foi passado pelos filhos dela. Vamos de novo? Lamarck propôs então duas hipóteses. Tá legal? Montando a teoria dele. Quais são as hipóteses? Primeiro, lei do uso e desuso. À medida que foi usando, foi hipertrofiando. Tá? Foi fazendo com que aquele pessoa ficasse desenvolvido. À medida que foi usando, foi desenvolvendo. Não usou, atrofiou. Tá legal? Isso é a primeira hipótese dele. A segunda parte é aquilo que foi adquirido foi passado para os filhos. Tá? Hereditariedade. Foi passado para os filhos. Pronto. Aí aparece Darwin. Falou assim: como é anta esse tal de Lamarck, hein? Como é anta? Nada a ver. Nada a ver. Se isso fosse verdade, o Lula perdeu um dedo, logo os filhos dele vão ficar tudo nascer sem dedinho. Ué, por quê? Porque se você perder ou atrofiar algo em você, os teus filhos vão nascer sem. É uma anta mesmo esse caboclo. Né? Então guarde isso tudo que eu estou falando, gente. Daqui a pouco tem perguntas. Mas então, Darwin, o que é a verdade disso então? Se você está falando que o outro é uma anta, é porque você tem uma sugestão melhor. Sim, então fala uma coisa melhor aí. Aí ele falou o seguinte: acontece que as girafas nasciam assim tudo baixinha mesmo. Né? Só tem um problema. Não é verdade que numa casa, vamos colocar de gente agora para a gente poder comparar, o pai e a mãe têm 10 filhos. Todos vão nascer da mesma altura? Tá todo mundo com 20 anos de idade agora, né? Todo mundo que adquiriu 20 anos tem a mesma altura? Não. Porque cada um é cada um. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô falando Darwin, né? Eu tô no lugar do Darwin. Quer dizer que desses filhotinhos que nasceram do girafa e da girafa, o girafo e a girafa tiveram um punhado de bebezinho. Com certeza, um nasceu com o pescocinho compridinho, perninha mais comprida, e o outro nasceu com perninha curta e pescocinho curto. E daí? E daí que, como acabaram as arvrinhas baixinhas, morreram tudo que tiveram perninha curta e pescocinho curto, morreram. O que significa isso, Darwin? Significa a natureza selecionou. Seleção natural. A natureza selecionou. Selecionou quem? Os mais aptos. Como assim os mais aptos? Os que melhor estão adaptados à natureza naquele momento. Quer dizer que aquelas girafinhas, né, que estão com o pescoço compridinho e as pernas compridinhas, vão sobressair em relação aos outros que vão morrer. Ela não tem a capacidade de pegar e dar as folhinhas lá de cima para os irmãozinhos. Os irmãos morrem. Então a natureza está selecionando. Como assim? Agora quem sobreviveu? O girafa com o pescoço comprido. E aí? E daí os filhotinhos vão nascer como? Alguns de pescoço curto, sim. Outros de pessoas compridas, sim. Mas pessoas curtas vão morrer com certeza. E daí? Vão sobreviver de pessoas compridas. E daqui a umas 4, 5 gerações, só vão existir de pessoas compridas, porque a natureza está selecionando os mais aptos. Puxa, que ideia sensacional. E isso é o tal da seleção natural? Sim. E aí, gente, com isso caiu por terra o Lamarck. Só que até hoje faz muito sentido que o Lamarck, quando eu falei anta, é evidente que eu estou brincando, né? Mas hoje muitas das coisas que Lamarck escreveu faz sentido. Por exemplo, um exemplo tradicional, a Vitória que trabalha lá no hospital, não sei quem mais trabalha nessa área médica, mas se eu quebrar um braço, eu fico um mês, 40 dias enfaixado, né? Estou ali imobilizado, que é a palavra correta, imobilizado. Gente, quando eu tiro aquele gesso ali, o que eu tenho que fazer? Fisioterapia. Por quê que eu tenho que fazer fisioterapia? Porque o meu braço não vai funcionar se eu não fizer. Como assim? Ele vai atreziar, ele vai ficar atrofiado. Porque se eu não movimentá-lo, né, eu não vou ter condição. Tá errado o que ele falou de passar isso de geração para geração? Tá errado. Mas a lei do uso e desuso faz todo sentido do mundo. Então isso cai no vestibular. Lamarck é uma anta? Não, você tem que escrever isso lá, tá bom?
se parar para pensar as coisas que os humanos fazem só com a força do pensamento, isso faz muito sentido. Então, tem um punhado de coisas. Aí, gente, através dessas teorias, tudo tem muita coisa que você vai pegando, descobrindo a partir disso. Então, se cair no vestibular alguma coisa, Lamarck é uma anta? Não, você já tem pontos para poder desenvolver sobre isso. O que ele é uma anta, e aí eu explico para vocês que, entre aspas, o Darwin também é, vocês vão entender já por que eu tô falando anta. Gente, é claro que eu tô brincando, né? Mas perguntar para vocês, é claro que não vou perguntar isso no vestibular, né? Eu tô brincando com vocês, mas perguntar alguma coisa assim, o que você é a favor do ponto lá, dito por Lamarck, né? A lei do uso e desuso dele, porque faz todo sentido do mundo. Aí você vai falar sobre atrofiar e tudo mais, o não desenvolvimento, né? Beleza? Se você parar de exercer, tá? Mas por que você falou do Darwin também? Porque é o seguinte, olha só que interessante. O que ele falou ficou incompleto. Nossa, Zé, ficou incompleto? Sim. Vou relembrar com vocês. O Darwin não falou o seguinte, gente. Não falou, essas horas passam muito rápidas. O Darwin não falou o seguinte, ó. Eu tenho girafas diferentes em alturas, nascidas do pai. Imagina um pai com pescoço curto, a mãe também com pescoço curto, e aí eu vou ter filhos de pessoas comprido? É possível isso? Sim, porque isso que foi surgindo, depois a natureza selecionou. Mas aí perguntar pra ele, como que é possível isso? Aí sabe o que ele respondeu? Não sei. E ele não sabia mesmo, gente. E aí que vem o que na história? Vem uns carinhas, olha que louco que é, que estudaram o próximo ser que nós vamos estudar semana que vem, que é o Mendel, e eles pegaram e fizeram uma nova, atenção, uma nova lei, uma nova história, conclusão da nova história. Vamos de novo, quando fala de evolução, você tem que lembrar de Darwin. Segundo colocado, não segundo. Gente, eu não estou falando de colocação em termos de ser melhor que o outro. Eu estou falando na sequência, tá bom? Sequência. Sequência, eu estou falando de datas. Tá? Primeiro veio Lamarck. Depois vem Darwin. Depois vem o quê? O neodarwinismo. Lamarck é o nome de um cientista. Darwin, nome de cientista. Neodarwinismo não é nome de cientista. Por quê? Porque foram vários, foram em torno de 4 cientistas que se juntaram e pegaram e remodelaram o que o Darwin falou. Porque quando perguntaram para o Darwin assim, ó, Darwin, por que tem uma variedade ali de irmãozinhos, pessoas compridas e curto? Ele não sabia explicar. Aí quem soube explicar foi Mendel. Mas acontece que Mendel veio depois, vamos dizer assim, eles são contemporâneos. O que é isso? Mesma época, mas não tinha como eles encontrarem. Entendeu? Imagina o grau de dificuldade que é de transporte e tudo mais na época. Deu pra entender? Então o que acontece? O grupo de cientistas estudando um e o outro pegou e falou assim: tem jeito de eu explicar a variabilidade assim. Só que essa variabilidade é explicada por Mendel. Só que um grupo de cientistas pegou a ideia e explicou. Então vai cair no vestibular de vocês o quê? O neodarwinismo. O que é neodarwinismo? A explicação da variabilidade. Tá entendido? Vamos colocar? Gente, olha, eu não vou explicar de novo. Eu aqui coloquei os slides para vocês. Ó. Lei do uso e desuso e a transmissão das características hereditárias, né? Que é o Lamarck. Tá? Beleza? Lei do uso e desuso e tal. Beleza, tá a explicação aqui, se quiser voltar ao vídeo depois. Aí fala da seleção natural, tá em vermelho aqui, ó, do Darwin. Beleza? Aí fala aqui dos pontos de Lamarck e Darwin. Tá bom? Depois vocês leem. O importante é que você entendeu a minha explicação. E como que eu vou saber se você entendeu nada? Daqui a pouco, ou não entendeu? Daqui a pouco eu falo a explicação. Veio o Mendel, né, que explicou. Lembrar que ele veio depois da explicação do Darwin, e aí usaram da explicação do Mendel para poder justificar a variabilidade. Tá bom? Então, ó, aqui eu acho que vai ficar legal você entender direitinho. Tudo começa com a variabilidade. Imagina aquele tanto de girafas, uns de pessoas curtas e outros de pessoas compridas, tá bom? Variabilidade. Aí, atenção agora para você entender. Olha que está escrito aqui o título da aula, ó, neodarwinismo. O neodarwinismo está explicando a variabilidade. Como se explica a variabilidade? Mutações e recombinação gênica. Nós já estudamos recombinação lá em meiose.
Só que lembrar que a meiose, gente, veio depois com Mendel, entende? Bem depois. Com a segunda lei de Mendel. Veio bem depois. Mas a variabilidade todo mundo conhecia, que uns são diferentes do outro. O que não se sabia na época de Darwin, né, o que Darwin não sabia era explicar a variabilidade. Mas com certeza, atenção, dentro da variabilidade a natureza selecionou os mais aptos. Tá bom? Agora, atenção, gente, eu preciso de uma coisa aqui. Ó, isso aqui é muito importante. Depois, se você quiser tirar um print da tela aqui, eu acho que é muito legal. Quais são as teorias evolutivas? São 3 teorias. Qual a primeira? Lamarck, que falou da lei do uso e desuso e a herança das características adquiridas. Herança, ó, foi passado de pai para filho. Aquilo que você adquiriu foi passado. Tá? Isso aqui é uma besteira, né? Mas tem que guardar isso. Tá? Mas isso daqui faz todo sentido, guardar isso também. Então, ó, o organismo se adapta ao meio. O que se adapta? A girafa tem pessoas curtas, ela começou a pular, adaptou-se. Tá legal? Lamarck. Qual outra teoria da evolução? Darwin. O que Darwin falou mesmo? Não, o ambiente vai selecionar os mais aptos. Como é que chama isso? Seleção natural. É dado por uma variabilidade e os mais hábeis, nossa senhora, mais hábeis, os mais hábeis, os mais adaptados vão sobreviver. Desculpa, o hábeis. Mas quem explicou a variabilidade mesmo? O neodarwinismo, através da recombinação gênica e mutação. Gente, tira um print da telinha aí para você. Isso aqui é muito legal, é muito importante. Tá bom? Agora, gente, a gente só vai terminar a aula aqui, tá? Que falta 10 minutos ainda, que a semana passada eu errei. Mas enfim, ó. Eu preciso disso aqui, ó. Gente, aí eu preciso que você responda mesmo para eu saber se você entendeu, tá bom? Questão da Unesp. Um gafanhoto é verde porque vive na grama. Um gafanhoto vive na grama porque é verde. Na sua opinião, esquece sua opinião, tem que ser verdade, não pode ser tua opinião, não. Esquece a opinião. Qual delas é Darwin e qual delas é Lamarck? Qual frase é Lamarck e qual é Darwin? Justifique sua resposta. Gente, então você vai fazer o seguinte para mim, ó. Você coloca aí para vocês como resposta tua, coloca assim. Eu vou entender. Número 1 você coloca Darwin ou número 1 você coloca Lamarck? Não precisa escrever os dois, tá? Porque é evidente se você acha ó, se você acha Darwin, é evidente que o 2 vai ser Lamarck e vice-versa, né? Alguém quer responder para mim? O 1 é Lamarck, ó, você pode colocar a inicial igual o André fez. O 2 é Darwin, então a Vitória acha evidente que o 1 é Lamarck, né? A Rayane 1 é Lamarck, o Felipe 1 é Lamarck, até agora todo mundo 1 Lamarck, né? 1 Lamarck, Stefânia, tal, Lamarck, até agora tudo 1 Lamarck. Que bonitinho, né? É muito legal. Ah, o Teodoro escreveu ali, foi o que escreveu o contrário agora. Quem mais acha, igual o Teodoro escrevam, tá bom? Manda recadinho ali pra mim. Bom, vamos lá. Vamos ver se vai fazer sentido primeiro. Você leu aquilo ali e fala, nossa, que confusão que dá na cabeça ler esse negócio aqui. Ah, vamos pensar. Vamos esquecer daquilo lá, vamos pensar em Lamarck e Darwin. Tá? A girafa tinha que pular para ficar com pessoas compridas. Lamarck. Darwin não. A girafa nasceu com o pescoço comprido. E aí as pessoas curtas morreram. Isso é uma questão de adaptação. Ela se adaptou porque o meio propiciou isso. Tá? Vamos fazer o contrário? Para você guardar isso definitivamente? Faz de conta que as árvores lá da África é tudo baixinha, gente. Mas tudo baixinha. Rasteira. Árvore rasteira. Até hoje, só para usar a imaginação. Rasteira. Aí as girafas nasceram. As girafas que concordam que então que nasceram pessoas curtas, outros compridos. Não é isso? Cresceram as girafas. Então, agora faz de conta que não existe árvore alta. Faz de conta. As girafas agora estão adultas. As de pescocinho curto come as árvores como se fosse grama. Faz sentido? Mas as de pessoas compridas e perna comprida, para poder chegar até as arvinhas, tinha que dobrar o pescoço e quebrava o pescoço.
Se quebra o pescoço, a perna torta, tudo e quebra, elas morrem. Faz sentido? A natureza vai selecionar quais? As girafas de pescoço curto. Você entende que agora a natureza selecionou? Ah, ficou boa a explicação, fala a verdade. O que eu quero dizer com isso? O gafanhoto é verde porque vive na grama? Então pensa um pouquinho. Quer dizer que se ele é verde porque vive na grama, dá a impressão que ele é branco e ele falou, nossa, eu vou me esconder aqui na grama. Atenção, deixa eu ficar aqui na grama um pouquinho que eu vou ficar verdinho agora. Não dá a impressão que é isso a frase está falando? Né? O gafanhoto é verde porque vive na grama. Dá a impressão que ele é de outra cor, que ele chegou lá e ficou verde. Deu pra entender? Isso é a cara de Lamarck. Agora Darwin não, olha a diferença do Darwin. Darwin pensou o seguinte, ele nasceu verde, o gafanhoto. Aí o que acontece? Aqueles gafanhotos que moram coincidentemente, porque ele não vai ter consciência, nossa, deixa eu fugir para a grama, porque já que eu sou verde e a grama é verde, eu vou ficar aqui, aí nenhum predador vai me encontrar aqui. É claro que ele não pensou nisso, é evidente que o inseto não pensou nisso. Mas você entende comigo que aqueles que moram na grama, já que ele tem a vestimenta verde, eles vão sobreviver. Porque o passarinho não vai ver ele lá na grama. Mas nem com óculos o passarinho não vai ver. Nossa, tô vendo lá um tanto de gafanhoto lá, tudo escondido lá, eles são verdinhos e estão sendo camuflados. Ele não vai pensar nisso. Mas com certeza ele vai ver os gafanhotos amarelos, vermelhos, ele vai ver e come. Então a natureza está selecionando os mais aptos. O que é mais apto? É mais inteligente? Não. Mais forte? Não. Guardem isso, hein? Lembra quando eu falei de aptos? Aptos são aqueles que melhor se estão localizados dentro da natureza. Tá legal? Isso não é o mais inteligente, não é o mais forte. Tá entendido isso? Ficou legal, gente? Deu pra entender legalzinho? Todo mundo? Ficou fácil, sério, assim, deu pra entender mesmo? Alguém que perguntar, se quiser perguntar alguma coisa? Mas eu acho que deu pra explicar legalzinho, né? Beleza, Rafa. Então tá bom, tá? Vem cá. Aqui tem explicação, qualquer coisa você volta no vídeo que eu tô gravando, tá bom? Agora eu preciso de outras duas palavrinhas. Tá bom? Tá faltando um pouco pra terminar. Se cair no vestibular para vocês assim, o que é camuflagem e o que é mimetismo? Então vamos lá, ó. Sabe como que eu guardo isso? Eu vou falar para você como que eu guardo. Eu não sei se eu falei para vocês, eu fiz exército. Acredite. Eu já andei no meio do mato, assim, arrastejando, com um fuzil nos braços. Acredite. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para o inimigo não me ver, o que eu teria que fazer? Pensa no filme. Ah, já sei, a minha farda que eu estou usando, deve ser verde, ou então mesclada, assim, da cor da natureza. Faz sentido? Eu estou no meio do mato. Ah, eu posso até colocar uns galinhos no meu capacete. Verdade. E aí, o que acontece? Atenção, eu estou camuflando em relação ao que é a natureza. Quer dizer que o meu inimigo está mais difícil de me observar. Faz sentido? Então guarde qual a diferença de camuflagem e mimetismo. Guarde só camuflagem que fica fácil. Lembra do exército que eu contei para vocês agora? Camuflagem significa se esconder na natureza. Ah, você entendi. E o que é mimetismo? Que é essa topagem sem ser camuflagem? Nossa, desculpa, deu dor de cabeça em mim agora, você acredita? Fiquei meio atordoado. Ó, e o que é sem ser nossa, que ruim que é. Nossa, deu um negócio ruim agora em mim, tá? Então, um é camuflagem, né? E o outro, mimetismo. O que é o mimetismo? Mimetismo significa que eu não vou igualar a natureza, e sim a um outro ser vivo. Entenderam? Quando eu igualar um outro ser vivo, que não é a natureza, porque se for natureza é camuflagem. E se for outro ser vivo, eu estou falando de mimetismo. Então guarda, você vai guardar só camuflagem, porque cai no vestibular qual a diferença? Ah, você falou que camuflagem tem tudo a ver com o mato, com a natureza. Mas mimetismo é quando é um outro ser vivo. Guardem isso. Olha para cá, ó. Olha o desenho que eu fiz. Você olha para cá, você vai guardar que isso aqui é uma camuflagem. Por quê? Porque essa taturana, desculpa, essa lagartixa que está aqui, ó, você olha para ela, parece uma folha. Então está imitando a natureza. Camuflagem.
tá? É igual ao exército que eu falei para vocês. E mimetismo? Mimetismo, você olha, gente, isso aqui é uma borboleta, mas está imitando um outro ser vivo que não é a natureza, que no caso é a coruja. Deu para entender? Essa é a diferença. Então, atenção, ó. Camuflagem é uma estratégia que vai imitar o meio natural, ó, a natureza, tá bom? E mimetismo vai imitar um outro ser vivo, ó, um outro indivíduo. Tá entendido? Tá? Belezinha? Gente, desculpa. Vai terminar a aula agora, né? Eu tenho medo de atrapalhar a outra aula, tudo lá, porque você tem um intervalinho, tudo. Mas aí eu parei aqui, vai ficar faltando um pouquinho só para outra aula, e eu começo em genética na próxima aula, tá bom? Ei, gente, vocês conseguiram entender até aí? Ó, o último recadinho agora aqui, ó, só para terminar, para ficar fácil. Quando eu falo de camuflagem, eu estou camuflando em relação ao que mesmo? A natureza, né? Então eu posso camuflar em relação, atenção aqui, ó, dois jeitos de camuflagem. Um, eu estou camuflando em relação à cor, e o outro é quanto ao modelo, entendeu? Do objeto, tá? Então, uma homocromia, estou falando de cor, e homotipia, um modelo ali, é uma forma de eu me esconder na natureza. Isso é camuflagem, tá? Então, não é de soldado tem a ver com camuflagem. Agora, o mimetismo está imitando um outro ser vivo, tá bom? Ficou claro, gente? Deu para entender direitinho? Porque aí deu o horário agora. Senão tem medo de atrasar vocês lá. Tá bom? Belezinha? Um abração. Gente, eu adoro chegar quarta-feira para dar aula para vocês. Eu não estou falando para agradar ninguém, não é isso não, tá? Ah, o Zé é bonzinho. Nossa, nem pense que eu sou bonzinho, não. Eu quero que você guarde o seguinte, eu gosto demais da conta de dar aula para vocês, de verdade. Tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom, tá? Estude bastante quando puder, tá legal? Cuidem-se, fica com Deus, tudo de bom para vocês mesmo, tá legal? Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Isabela, Ayane, tá? Vitória, Giovana, Karine, Henrique, Li, Rafaela, Júlia. Boa noite, João. Que bonitinho. Deu para entender direitinho a aula, né, gente? Deu para entender legal? Tá? João Marcos, Guilherme, tá? Qualquer coisa tá gravada, né? Se qualquer coisa precisar, você dá uma volta ali, tá? Eu tentei dar exercícios, da próxima hora eu dou o finalzinho de exercício aqui, tá? Obrigado, Rafaela. Nossa, agradeço demais, tá? Foi show, ficou legal você falar assim. Obrigado, viu? Tudo de bom para você.